Eu imagino a situação de ódio que vive o povo da esquerda. Barbaridade. É preciso odiar o Bolsonaro. Ele canta tantas pedras que as pessoas ficam sem saber como ir, como fazer, como reagir. Foi ele quem disse que o fique em casa, a economia a gente vê depois, ia dar problema. E deu. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. E olha que ele não pensou em termos da invasão da Ucrânia pela Rússia. E olha, também não tem bola de cristal. Mas, quando o clima já estava azedo, ele foi lá e garantiu 26 navios com fertilizantes para o agro brasileiro. Administrar um país é ter uma estratégia para esse país. Não é transformar esse país como um reboque ou um palhacinho de outras potências. Com Bolsonaro, o Brasil volta a ser protagonista. Olha o desempenho da economia. Olha como tudo se encaixa. E tem um outro fator que eu considero fundamental e que justifica o ódio da esquerda em relação ao Bolsonaro. É a coragem dele, o denodo dele. Por exemplo, na live dessa semana, o Bolsonaro desafiou a Rede Globo. Desafiou diante de todo o país, provocando a Rede Globo a fazer um debate ao vivo. Porque o Bolsonaro também não é otário de conceder uma entrevista para a Rede Globo editar, manipular e cortar dentro daquilo que é a sua expertise em termos de desinformação. O Bolsonaro fez o desafio para a Rede Globo. Eu topo fazer uma discussão, eu topo fazer um debate ao vivo sobre insegurança de urnas eletrônicas e tudo mais. Mas tem que ser ao vivo. Até agora, a Rede Globo está se remoendo, porque a Globo ainda deve se lembrar que nas aparições do Bolsonaro ao vivo, ele chamou o Bonner, é esse o nome do cara? Rapaz, lá, chamou ele de corno em rede nacional, no Jornal Nacional. Imagina a situação. Num outro episódio, a Miriam Leitão foi obrigada a receber uma mensagem do além com um texto psicografado do Roberto Marinho. Eu, se fosse da esquerda, eu, se fosse anti-Bolsonaro, eu, se odiasse o Brasil como a esquerda odeia, eu, se odiasse a liberdade, eu, se odiasse Cristo, enfim, se eu não fosse quem eu sou, eu também odiaria e detestaria o Bolsonaro. Por quê? Porque ele é pontual, incisivo e geralmente uma tramontina no pé da orelha das pessoas. Mas se prepare, vem muito mais coisa pela frente. Inclusive porque o grande aspecto dessa eleição é que o Brasil vai discutir entre a volta de um governo marcado pela corrupção e um governo sem nódoas de corrupção. Ainda nessa semana, o TCU determinou que um só diretor indicado pelo Nine Fingers, pelo Rei dos Ladrões, devolva 975 milhões de reais. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é apenas um diretor da Petrobras ser condenado a devolver 975 milhões de corrupção? É esse o grande desafio que o Lula tem. Mostrar que o brasileiro adora criminoso. Porque só quem pode estar ao lado do Lula é o criminoso. Eu fiz um desafio e reitero, me mostre uma só pessoa honesta que esteja num palco ou esteja em alguma foto com o Lula. Uma só. Até hoje ninguém conseguiu mostrar. Mas assim, para lavar a alma nessa semana, nada como o desafio que o Bolsonaro fez. O desafio chamando a Rede Globo para que faça um debate. E, tendo feito o debate, que seja ao vivo. Eu confesso para vocês, é realmente motivo de desespero para a esquerda, para os jumentos e para a mídia ter que enfrentar o povo brasileiro e o Bolsonaro. Se você concordar com o teor do nosso vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Para nós é muito importante, temos os mecanismos de manutenção e de financiamento. E é muito, mas muito importante mesmo que você tenha consciência do que tudo está em jogo nesse período pré-eleitoral. Nós temos, de um lado, um modelo de país pautado pela defesa da liberdade, pela defesa da vida e pela ética e pela honestidade, e de outro, a ameaça
de um governo de ladrões, de corruptos e de adoradores de ditadores. A opção está nas nossas mãos. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.